Na fé cristã, a fonte de autoridade é a Bíblia, a palavra de Deus. Nesse aspecto, a palavra de Deus é documento final em matéria de doutrina e valores que devem nortear a vida do crente. O que fez, do ponto de vista histórico, uma igreja não se tornar herege é a perseverança em ter a Bíblia como suficiência e autoritativa em nossas vidas. Eu sou o diácono Jonathan Cadiz e quero estudar com você hoje mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou uma boa noite, a depender do horário em que você está entrando aqui no canal para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos da revista editada pela CPAD, desse primeiro trimestre de 2025. A revista que vamos ficar com saudade tem por título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E hoje nós vamos para a lição 13, a última lição ministrada no dia 30 de março de 2025. Vamos então para a nossa despedida desse trimestre, mas não a despedida da Escola Bíblica Dominical. A Escola Dominical é a única escola que não tira férias. Então, vamos finalizar esse trimestre pensando no próximo trimestre e, assim, dando continuidade, se Jesus permitir, se ele não voltar, aos ensinos bíblicos da Escola Bíblica Dominical. E você vai achar tudo já para o novo trimestre na descrição, tá bom? Tem um livro de apoio, tem a revista nova, já tem materiais para você trabalhar o novo trimestre, tem subsídios, tem dinâmicas, tem tudo para apoiar, para ajudar a sua classe da Escola Bíblica Dominical. Tem link de convite para você entrar no nosso grupo e lá você vai adquirir muito material também para a Escola Bíblica Dominical. Tem link também das redes sociais do nosso Facebook Colégio do Discípulo. Nós disponibilizamos todo o material que nós usamos aqui e ainda mais para contribuir na sua aula. Se você está entrando aqui, já é inscrito, muito obrigado, que privilégio. Deixa o seu nomezinho, tá bom? Deixa a sua cidade, fale com a gente, vamos conversar, tá bom? Vai ser muito bom. Deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Ajuda a gente, tá bom? Assiste às aulas, não é inscrito, tá entrando a primeira vez? Se inscreva, tá bom? Não deixe de se inscrever, dá o seu like, ativa o sininho das notificações para você receber todo o conteúdo que a gente colocar aqui. Comenta, compartilha, tá bom? Faz os 3C. Curta, comenta e compartilha. Mas claro, tudo isso depois que você se inscrever. Quando você faz tudo isso, você ajuda bastante o canal, tá? Porque o YouTube ele só vai dar mais possibilidade de visualizações quando ele entender que nossos conteúdos são relevantes. E ele entende isso quando você faz todo esse processo, tá bom? Então vamos lá. Eu quero começar em oração por você, pela sua vida, em oração de agradecimento pelo encerramento desse trimestre. Não me deixe orar sozinho, ore comigo na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, caso você tenha a oportunidade de fazer agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo trimestre edificante que nós tivemos. Senhor, o crescimento intelectual, o crescimento espiritual que as lições da Escola Dominical, o ensinamento da Tua Palavra nos trouxe. Muito obrigado, Pai. E, Senhor, em nome de Jesus, abençoa esse professor para ele ministrar não só essa última aula, mas para ele ter crescimento espiritual, crescimento intelectual, para que ele possa dar boas aulas, para que a sua classe da Escola Dominical, a sua igreja seja edificada pela Tua Palavra. Abençoe já nesse novo trimestre que vai começar. Nos enche com a Tua graça, com a Tua misericórdia, nos ilumina com o Teu Espírito Santo, para que nós possamos estar preparados, segundo a Tua permissão, para falar da Tua Palavra nesse novo trimestre. É o que nós te pedimos. Abençoe essa aula de hoje também. Nos ilumina, nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Juntos sempre vamos sendo edificados pela Palavra de Deus. Então, meus irmãos, na lição 12, eu vou fazer aqui uma retrospectiva com você de todo o trimestre, mas na lição 12 nós vimos o tema, a igreja tem uma natureza organizacional. E aí nós analisamos a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. Reconhecemos a institucionalidade bíblica da igreja e dialogamos com a realidade atual a partir do texto bíblico. Então, ao longo desse trimestre, estudamos as principais heresias que ameaçam a identidade da igreja de Cristo, mostrando seus enganos e frontalmente as respostas bíblicas que as contrapõem. Na presente lição, a última desse trimestre,
vamos refletir a respeito da perseverança que devemos demonstrar com a fé que herdamos. Como cristãos, somos herdeiros do cristianismo bíblico e histórico. O texto áureo dessa presente lição está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então, colocando ao lado do que Pedro diz no versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados, ou movidos pelo Espírito Santo. A referência destes versículos parece claramente ser as Escrituras do Antigo Testamento. É um forte tributo à validade das Escrituras Sagradas. Então, Pedro compara a palavra profética à luz que brilha em um lugar escuro. Para ele, o mundo é uma masmorra escura e sombria. A palavra de Deus é a única luz de confiança que temos nesse mundo. Devemos nos atentar para a palavra e não nos apoiarmos nas ideias de homens. Logo, Cristo é a estrela da alva que surge logo antes de amanhecer. E a revelação de tudo isso está na sua palavra. A verdade prática diz que a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. E essa verdade prática, ela está tão interessante que eu preparei um esboço para você sobre essa verdade prática. Repare que ela está um pouco maior do que de costume e ela traz verdades fantásticas. Primeiro, a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral. A Bíblia contém princípios éticos e morais que orientam a conduta humana. Nós vemos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Em Êxodo 20, por exemplo, do 1 ao 17, os 10 mandamentos, que eram princípios éticos e morais para guiar a conduta do povo. E Jesus traz também, não só nas epístolas, mas Jesus já traz o ensinamento no Sermão do Monte, em Mateus do capítulo 5 ao capítulo 7, que são exemplos de como a Bíblia guia as atitudes e decisões das pessoas. A segunda parte da verdade prática diz que a Bíblia é um instrumento espiritual. A Bíblia revela o plano de Deus para a salvação e o relacionamento entre Deus e a humanidade, e ensina sobre fé, oração e comunhão com Deus. Em Hebreus 4:12, diz que ela é viva e eficaz. Ela transforma a vida espiritual. A palavra de Deus, em terceiro lugar na nossa verdade prática, ela é estabelecida por Deus. Nós vamos ver mais para frente, porque ela é inspirada, e sendo ela inspirada por Deus, em 2 Timóteo 3,16, a Bíblia foi estabelecida por Deus como sua revelação à humanidade. E aí a verdade prática diz, para aferir a nossa conduta. Aferir significa avaliar, conferir a nossa conduta. Em primeiro lugar, diante do Criador. A Bíblia ensina que fomos criados para viver em comunhão com Deus e obedecer os seus mandamentos. Temos o grande mandamento em Mateus 22:37, onde Jesus diz, manda amar a Deus, a obediência a Deus. Por exemplo, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, de tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo o homem. E ela também, ela avalia, ela afere, ela confere nossa conduta diante da sociedade, porque a Bíblia nos ensina a agir com justiça, amor e respeito para com os outros. Nós vemos relacionamentos com o próximo em Mateus 22:39, onde Jesus manda amar o próximo, honestidade e justiça nos 10 mandamentos, ajuda aos necessitados. Tiago 1:27 diz que a verdadeira religião é ajudar os necessitados. E também conferir nossa justiça diante da pátria, porque a Bíblia ensina que devemos respeitar as autoridades e agir como cidadãos responsáveis. Romanos 13:1, Paulo ensina a respeitar as autoridades, e ele ensina ao jovem Timóteo, em 1 Timóteo 2:1 e 2, a orar pelo país, pela pátria. E em último lugar, ela também confere a nossa conduta diante da família. A família é uma instituição criada por Deus, e a Bíblia ensina princípios para um lar abençoado. Honrar aos pais, por exemplo, Êxodo 20:12, honre ao teu pai e tua mãe para que se prolongue o teu dia na terra. A responsabilidade dos pais
Efésios 6,4, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. E o amor no casamento. Efésios 5,25, Paulo orienta os esposos a amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Então, essa verdade prática já dá para você aplicar na lição da sua igreja. Está muito boa. A leitura diária trouxe segunda-feira a expressão "assim diz o Senhor" é o selo de autoridade da Bíblia. Êxodo 5:1. Terça-feira, Marcos 7:13. As Escrituras Sagradas são a palavra de Deus. Quarta-feira, João 10:35. O Senhor Jesus, a maior autoridade no céu e na terra, disse que a Bíblia é inerrante. Quinta-feira, Hebreus 4:12. A palavra de Deus é poderosa para alcançar o mais íntimo do ser humano. Sexta-feira, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25. A validade da palavra de Deus é para sempre. E no sábado, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. A Bíblia Sagrada foi produzida por homens movidos pelo Espírito Santo. Vamos acompanhar então a leitura bíblica em classe que se encontra na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 17. Segunda Timóteo, capítulo 3. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Vamos direto então para o nosso mapa mental, porque eu não vou comentar a leitura bíblica em classe, visto que a lição está toda norteada dentro desse texto. Então nós vamos falar bastante sobre ele. Não precisa de eu fazer algum comentário agora sobre a leitura bíblica em classe. Tá bom? A palavra-chave é perseverança, do grego upemone, do latim perseverantia, constância, tenacidade. É a capacitação que o crente recebe através do Espírito Santo para permanecer fiel até a vinda de Cristo Jesus. No grego, o termo serve para ilustrar a coragem demonstrada pelo soldado em plena batalha. Perseverança é a virtude racional que só o Filho de Deus pode ter. É o comentário do Dicionário Teológico, 13ª edição da CPAD, sobre perseverança. Essa lição de hoje traz como objetivo mostrar que diante das heresias é preciso ter perseverança, enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus e considerar as Escrituras como o fundamento da vida cristã. E ela está separada da seguinte forma. O primeiro tópico tem como título: Diante das heresias é preciso perseverança. E tem 4 subtópicos. O primeiro, os falsos mestres. Subtópico 2, a experiência apostólica, versículo 10 e 11. Subtópico 3, entendendo o querer, versículo 12. Subtópico 4, características dos enganadores, versículo 13. Então perceba como que nós vamos falar bastante do texto da leitura bíblica em classe. O tópico 2 traz como título Aprendendo, Sendo Inteirado e Sabendo, e continua numa exegese do texto da leitura bíblica em classe. Dividido em 3 subtópicos, o primeiro é de quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras, versículo 14. Segundo subtópico, permanecendo firme nas Sagradas Letras, versículo 15. E o subtópico 3, que vai trabalhar o versículo 16, a Bíblia é divinamente inspirada. O tópico 3 traz como título Tendo as Escrituras como fundamento. E tem também 3 subtópicos. O primeiro subtópico, a autoridade apostólica.
Subtópico 2, abrangência. Subtópico 3, o manual de Deus. Vamos então fazer uma revisão desse trimestre. Vamos ver o que nós estudamos nesse trimestre, o primeiro trimestre de 2025. Durante esse trimestre, estudamos o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Na primeira lição vimos quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Na segunda lição estudamos o tema Somos Cristãos. Na terceira lição vimos a encarnação do Verbo. Durante a quarta lição estudamos o tema Deus é triuno. Durante a quinta lição, estudamos o tema Jesus é Deus. Na sexta lição, estudamos o tema O Filho é igual com o Pai. Na sétima lição, estudamos o tema As naturezas humana e divina de Jesus. Na oitava lição, estudamos o tema Jesus viveu a experiência humana. Durante a lição 9, estudamos o tema Quem é o Espírito Santo? Durante a 10ª lição, estudamos o tema O pecado corrompeu a natureza humana. Na 11ª lição, vimos que a salvação não é obra humana. Na lição 12, estudamos o tema A Igreja tem uma natureza organizacional. Hoje estudaremos juntos o tema Perseverando na fé em Cristo. Tenha uma ótima aula. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa lição com seus amigos. A introdução dessa lição diz que as religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva-se de sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Mas não falta quem, indevidamente, reivindica essa mesma autoridade ou até mais que as Escrituras. Então o tópico 1 traz o tema Diante das heresias é preciso perseverança. Subtópico 1, os falsos mestres. Subtópico 2, a experiência apostólica, versículo 11 e 12. Subtópico 3, entendendo o querer, versículo 12. Subtópico 4, a características dos enganadores, versículo 13. Então, o primeiro subtópico vai nos trazer os falsos mestres. As duas epístolas, a de Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, junto com a de Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. São refutações às heresias contra o que Paulo chama de fábulas ou genealogias intermináveis, em 1 Timóteo 1,4 e também Tito 3,9. Paulo também chama de falsamente chamada de ciência, em 1 Timóteo 6, versículo 20. Portanto, as cartas de Paulo a Timóteo e Tito, que são conhecidas pelo grupo de cartas pastorais, que também estão no mesmo grupo que, junto com Filemão, de cartas pessoais, que são as cartas que Paulo escreveu diretamente para pessoas, e não para a igreja diretamente. Claro que é uma carta que serve de doutrina para a igreja, mas o remetente original dela foi para pessoas. Então são cartas pessoais, e essas duas se destacam de Filemão porque, além de ser pessoais, são cartas pastorais. Essas duas cartas têm esse forte caráter de defesa da fé, ou seja, de apologética, combatendo ensinamentos falsos que ameaçavam a igreja. Então Paulo alerta contra ideias como fábulas, ou
ensinos falsos ou lendas que circulavam entre os judeus, mas que não tinham fundamento na verdade bíblica, e que Paulo chama também de genealogias intermináveis. E essa expressão pode se referir a um tipo de ensino ou especulação baseada em linhagens genealógicas. E existe algumas interpretações para o que seriam essas genealogias intermináveis. Alguns até dizem que é a genealogia do Messias que eles discutiam, que era a genealogia judaica, e isso incluía também os judaizantes, e etc. Elas desviam o foco da fé, elas produziam discussões vazias e distorciam a doutrina da verdade. E o que Paulo chama também de falsamente chamada de ciência. E aqui Paulo está se referindo ao gnosticismo, que era uma corrente que misturava filosofia e espiritualidade de forma distorcida e que ganhou muita força no século II. E muitas das heresias que nós estudamos aqui nesse trimestre têm sua raiz gnóstica. O docetismo é um exemplo, o adocionismo é um exemplo, e etc. Citamos também o gnosticismo sobre a questão do pecado, da depravação total, a questão da salvação por obras, e etc. Além disso, Paulo também enfrentou as heresias judaicas, como nós vimos também na lição 2, Somos Cristãos, sobre os judaizantes, e também na lição 11, A Salvação Não é Obra Humana, nós vimos os galacionistas, que são o mesmo grupo, porém o termo galacionista enfatiza a geografia, quando esse grupo de judaizantes entraram na Galácia. Essas heresias judaicas, ela tinha como falsos profetas, como falsos mestres que distorciam a lei e promoviam tradições humanas. Dessa forma, percebemos a preocupação de Paulo em proteger a igreja de ensinamentos contrários ao verdadeiro evangélico. Então vamos ver a consequência, ou melhor, as consequências das falsas doutrinas dos falsos mestres. Paulo diz em 1 Timóteo 1,3 que eles ensinam outra doutrina. Em 1 Timóteo 1,6, desviam-se de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. 1 Timóteo 1,6, eles perdem-se em discussões inúteis. 1 Timóteo 1,7, eles têm falta de compreensão. 1 Timóteo 1,10, praticam o que se opõe à sã doutrina. 1 Timóteo 1,19, eles naufragam na fé. 1 Timóteo 1,20, eles blasfemam. 1 Timóteo 4,1, afastaram-se da fé. 1 Timóteo 4,1, obedecem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo 4,2, hipocrisia, mentiras, sem a própria consciência já cauterizada. 1 Timóteo 4,7, perpetuam fábulas profanas e de velhas caducas. 1 Timóteo 5,15, desviam-se seguindo Satanás. 1 Timóteo 5,20, vivem no pecado. E 1 Timóteo 5,10, esses falsos ensinadores ou doutores ou falsos mestres desviam-se da fé. Subtópico 2, a experiência apostólica, no versículo 10 e versículo 11. Então nós vimos o caráter dos falsos mestres. Agora vamos ver a experiência apostólica. Porque Paulo ele reconhece a firmeza de Timóteo em manter a fé e a doutrina, mesmo diante das dificuldades e perseguições que marcaram aquele tempo. Na nova versão internacional, 1 Timóteo 3,10, Paulo diz: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Então essas perseguições remetem à primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé, quando enfrentaram forte oposição, lá em Atos 13, do 8 ao 12, também no versículo 50, Atos 14, versículo 5 ao versículo 7, e também no versículo 19, na primeira viagem com Paulo, ainda com Barnabé. Timóteo, embora não tivesse ainda com Paulo, ele só foi agregado à equipe missionária de Paulo em Listra, lá na segunda viagem missionária de Paulo, que está em Atos 16, do 1 ao 3. Mas como ele vivia na região, e sua mãe era uma cristã ativa, também sua avó, é provável que ele tenha testemunhado algumas dessas perseguições, e que, obviamente, o próprio Timóteo pode ter sido perseguido, ou a sua mãe, ou os crentes de sua comunidade, e isso simplesmente não está registrado nem em Atos dos Apóstolos, nem em nenhuma carta de Paulo.
Isso pode ter fortalecido a sua fé e preparado para o ministério ao lado de Paulo. A perseverança na fé muitas vezes envolve o sofrimento, mas é motivo de glorificação a Deus. Então nós devemos permanecer firmes mesmo em tempos difíceis. Isso é perseverança. E essa perseverança, ela só vai se mostrar na minha vida a partir do momento que eu tenho uma fé sólida nas Escrituras Sagradas. Então vamos ver o subtópico 3, entendendo o querer, do versículo 12. Porque no versículo 12, Paulo diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então, o termo no grego, que algumas versões trazem por desejar, no grego é telo, que é o mesmo que querer, ter em mente, pretender, estar resolvido ou determinado, com propósito, é desejar, querer, amar, gostar de fazer algo, deleitar, ter prazer. Então, quando o texto fala de desejar, de querer viver piedosamente em Cristo Jesus, não se trata apenas de um desejo passageiro, mas de uma decisão firme, né? É um compromisso profundo com a fé. Quem escolhe viver dessa forma, né, com um propósito alinhado ao Evangelho, deve estar preparado para enfrentar perseguições, pois isso faz parte da caminhada cristã. Lá em Atos 5, 40 e 41, né, depois de descer do Espírito Santo, os apóstolos começam a pregar, né, e ganhar almas, a igreja começa a crescer, e eles são açoitados. E eles saíram dali regozijando-se por serem achados dignos de serem perseguidos por causa de Cristo. Essas dificuldades, no entanto, não são em vão. Elas trazem consigo a presença do Espírito de Deus. E são uma oportunidade para glorificar a Deus. Esse chamado para viver com propósito e enfrentar desafios pela fé continua sendo relevante hoje, mostrando que a dedicação a Cristo exige coragem e resolução, perseverança. E a Bíblia nos dá dicas para perseverar diante das heresias. Diante das heresias é preciso manter a confiança na mensagem dos profetas bíblicos. 2 de Pedro 1,19, que é o nosso texto áureo. Rejeitar as questões loucas sem instrução. 2 Timóteo 2,23 e Tito 3,9. Permanecer nos ensinos apostólicos. 2 Timóteo 3,14. Permanecer no ensino segundo a piedade. 1 Timóteo 6,3. Veja que a perseverança ela tem a ver com permanência, permanecer. Mas também pode ser se afastar. Afastar-se daqueles que causam dissensões e escândalos contra a sã doutrina. Romanos 16:17. O crente que persevera, ele não gosta de estar aonde a sã doutrina é ofendida. Então, afaste-se daqueles que causam dissensões, escândalos. Paulo também diz: ao homem herege, admoesta-o uma ou duas vezes e depois deixa-o. Paulo, em outros conselhos, também diz a Timóteo: afasta-se dos tais. Então, o subtópico 3 mostra as características dos enganadores. Quando nós lemos em Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Vou ler o 12, mas o meu foco com você vai estar no versículo 11. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do mistério, para a edificação do corpo de Cristo. Porque aqui está o propósito disso. Mas aqui você vê que, segundo esse texto, quem vocaciona os mestres para a sua obra é o Senhor. Porém, Paulo, ele estava lidando com mestres e doutores que distorcem a verdade e enganam os outros com ensinamentos mentirosos. Esses indivíduos, embora se apresentem como líderes espirituais, não têm integridade e estão longe de respeitar a verdade de Deus. Como Pedro também alerta em 2 Pedro, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverão também falsos doutores
que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão suas dissoluções, pelo quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então são falsos mestres, falsos doutores. E o termo usado por Paulo para enganadores ou para impostores, né, que é gois do grego, é uma palavra que aparece uma vez no Novo Testamento e não aparece nenhuma, né, na Septuaginta, usado na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, enganador. Então essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Então são os falsos doutores. Então eu li para você que Efésios 4:11, existem os doutores que foram instituídos por Jesus, mas tem doutores instituídos por demônios. E Paulo fala que eles estão embaixo, em obediência, a espíritos enganadores, a espíritos de demônios. São, na verdade, falsos doutores. E essas pessoas, na internet, então, tá cheio. Por isso, cuidado com a fonte que você segue. Cuidado com qual canal no YouTube que você tem estudado. Qual é o professor de teologia que você segue nas redes sociais. Hoje, na internet, todo mundo é professor, todo mundo é doutor. Mas está cheio de falsos mestres. O que Jesus também chamou de mercenário, em João 10. Lobos devoradores. O que Paulo disse em Atos 20:28. Lobos ferozes que entram no meio do rebanho, que não poupam o rebanho de Cristo. Agora, triste é quando isso entra dentro das igrejas. E mais triste ainda é eu ter que afirmar aqui para você que esses camaradas estão em muitas igrejas. Eu me assustei com um vídeo que eu vi esses dias do doutor Rodrigo Silva, pregando em uma Assembleia de Deus. Eu gostaria de saber do pastor dessa Assembleia de Deus, que eu não me recordo o nome, e se eu me recordasse eu não iria falar aqui por questão de ética, o que passa na cabeça de um pastor da Assembleia de Deus chamar um pastor adventista do sétimo dia para pregar em sua igreja. E principalmente, não foi nem pregar, perdão, dar um ensino. E pior, sobre o que o Rodrigo Silva estava falando? Sobre dons espirituais, sobre dom de língua que ele nem acredita. Aliás, que ele acredita ser diferente do que nós acreditamos. Então, o que passa na cabeça de um pastor assembleano em convidar um herege, um falso mestre? Então, gente, cuidado. Os dias são perigosos, os dias são maus. Então, cabe a nós nos posicionarmos. Esse trimestre nós aprendemos sobre isso. Apologética é defesa da fé. Vamos defender com perseverança a nossa fé em Cristo. Então, o resumo do primeiro tópico mostra que a perseverança na fé e na doutrina é fundamental diante das heresias. O subtópico 2 traz como tema aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Subtópico 1, de quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras, versículo 14. Subtópico 2, permanecendo firme nas Sagradas Letras, versículo 15. Subtópico 3, a Bíblia é divinamente inspirada. Então fica essa pergunta para o nosso primeiro subtópico. De quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras? Versículo 14. Então Timóteo aprendeu as Sagradas Letras, né, como Paulo afirma no versículo 16, e é interessante, né, porque essa afirmação das Sagradas Letras, né, é uma confirmação, né, aos escritos, né, eles são inspirados. Então a palavra sagrada, os escritos sagrados que saem de Deus, são inspirados, né? Por isso, Paulo se refere aos escritos da Bíblia como Sagradas Letras, né, ou Escrituras Sagradas. E Timóteo aprendeu desde a infância, né, e o texto em 2 Timóteo 3, 14 e 15, sugere que ele foi ensinado por pessoas próximas e influentes em sua vida. A expressão de quem, no versículo 14, quando Paulo fala assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de quem foi inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Esse termo aqui, de quem, né, Paulo ele emprega o pronome relativo no plural grego, tinon, né, que literalmente significa dois quais. E isso permite, né, as seguintes traduções. Por exemplo, nós temos na nova tradução da linguagem de hoje, esse texto está da seguinte forma: você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Ou a NVT, que traz, pois conhece aqueles de quem você aprendeu. Veja, aqueles no plural. E a NBV, que traz assim, ó, confiar naqueles
de quem você aprendeu. Então, esse termo Tinon, ele aponta para mais de uma fonte de ensino, incluindo a sua mãe, né, Eunice, e a sua avó, Lloyd, que foram fundamentais na sua formação. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, Paulo diz: trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então Timóteo teve esse ensinamento desde criança, com a sua avó, com a sua mãe. E é claro que além delas, né, obviamente, o apóstolo Paulo. O próprio Paulo também foi um dos principais mestres de Timóteo, né, passando-lhe não apenas o conhecimento das Escrituras, mas também um exemplo de vida e fé. Deixa eu repetir para você o texto de 2 Timóteo 3:10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, Paulo fala, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Então, o ensino de Paulo, o exemplo de vida em Timóteo, combinado com o que ele já tinha aprendido com a sua avó, com a sua mãe, né, desde criança, né, essas influências combinadas ajudaram Timóteo a se firmar na fé e a confiar na autoridade das Escrituras, né, que são inspiradas por Deus. E nós vamos ver agora no segundo subtópico. Permanecendo firme nas sagradas letras, versículo 15. Então, aqui, vamos ler o que Paulo fala. E que desde a tua meninice sabeis as sagradas letras, ou seja, ele foi ensinado antes de Paulo, desde a sua infância, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então Timóteo é encorajado a permanecer firme no que ele aprendeu e creu, especialmente porque sabia, né, de quem havia recebido esse ensino. Sua mãe Eunice, a sua avó Lloyd, que lhe transmitiram uma sólida base espiritual desde a infância. E aqui fica, pais, não é a EBD, né, que vai educar o seu filho espiritualmente se ele não tiver uma boa educação espiritual dentro de casa. Então isso vem da infância. Tá? Além disso, ele podia confiar plenamente nas sagradas letras, as escrituras, que são a palavra de Deus. Essa herança espiritual foi essencial para o seu ministério e serve como um exemplo para nós hoje. Essa passagem mostra a importância de se ensinar os caminhos de Deus desde cedo, começando em casa, no ambiente da família, como vemos em Deuteronômio 6, do 4 ao 8, como vemos em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que se deve andar. Deuteronômio, estas são as palavras que te ordeno em teu coração, e intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua mesa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando-se. Também é bom para destacar a repetição, como é uma regra de ensino, né? Repetir faz gravar. Então a igreja, ela por meio de iniciativas como a EBD, ela complementa essa formação, mostrando que o ensino cristão deve ser uma prioridade tanto no lar quanto na comunidade de fé. Esse exemplo continua sendo relevante e necessário em nossos dias. Nós falamos na live a importância da EBD sobre o ensinamento desde criança. Se você não assistiu essa live, está na playlist do segundo trimestre também. Fizemos essa live terça-feira aqui no canal, junto com o pastor Joiade Serra, quem eu quero cumprimentar, mandar meu abraço. E já convidar você, tá? No dia 28/3, caso você, dependendo, né, do dia que você está assistindo essa aula, pode ser que a live já tenha ocorrido. Se você está assistindo esse vídeo depois do dia 28 de março, a live já ocorreu. Se você está assistindo antes, né, do dia 28, eu estou gravando no dia 27, então muita gente vai assistir antes. Então no dia 28 de março, uma sexta-feira, às 10 horas da noite, nós teremos o resumo do primeiro trimestre. Depois vai estar disponível aqui no canal. Mas na hora você pode participar do chat, fazer suas perguntas, tá? Como o pastor Joiade Serra, pastor que muito contribui para a Escola Bíblica Dominical. Foi muito proveitosa a conversa de terça-feira, né? E lembrando que nós vamos ter essa conversa sexta-feira, às 10 horas da noite. Caso você está assistindo esse vídeo depois do dia 28, vai na playlist do segundo trimestre de 2025. O último vídeo que vai estar nessa playlist é a live sobre todo o resumo do primeiro trimestre. Vai estar muito boa, eu tenho certeza. O pastor Joiade separou um material muito bom. O material já está disponível conosco para nós disponibilizarmos ele em link na descrição do vídeo, tá? Não desse vídeo aqui da aula, tá? Do vídeo da live. Então nós vamos disponibilizar o esboço que o pastor Joiade separou. E falando de esboço, eu estou aqui com o esboço, né, que nós utilizamos na live de terça-feira, sobre a importância da escola bíblica
dominical. Esse esboço também foi preparado pelo pastor Joiade Serra. E, particularmente, eu utilizo muito aqui no canal materiais do pastor Joiade, que ele disponibiliza gratuitamente materiais sobre verdade prática comentada, o textuário comentado, leitura diária e comentário de toda a lição. Você quer ter acesso aos materiais do pastor Joiade? Vai no Instagram dele, ele também tem um trabalho no Telegram, tá? Pastor Joiade Serra. E também se você entrar nos nossos grupos na IBD, o grupo manual da IBD, o link está na descrição, o pastor Joiade está lá também e ele sempre coloca muito material para a escola bíblica dominical. Eu estou aqui com o esboço dele sobre a importância da IBD, e aqui ele colocou: nos dias de Moisés, nós vimos que eram os pais os responsáveis pelo ensino da revelação divina nos lares. O lar era de fato uma escola onde os filhos aprendiam a temer a Deus e a amá-lo. Deuteronômio 6, nós lemos aqui, versículo 7, e também 11, 18 e 19. Na época dos sacerdotes, reis e profetas de Israel, os sacerdotes, além do culto divino, tinham o encargo de ensinar a lei. Então, aqui já fica dois exemplos. A família tem que ensinar e a igreja tem que ensinar. Nos dias de Jesus, ele ensinava nas sinagogas. E o ID, a grande comissão, é voltada para o ensino. E as sinagogas eram os espaços destinados ao ensino. Mas o fato é que o ensino sempre esteve muito presente na Bíblia, e o próprio Deus em Deuteronômio manda ensinar em casa, no lar, repetir, falar da palavra, encucar na cabeça deles. Então, Paulo, ele está exortando Timóteo a permanecer firme. Então Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita, ou de que foste inteirado, por duas razões principais. A primeira razão, porque sabia de quem tinha aprendido. A segunda razão é porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia. Então, o que é e da onde veio era importante para Timóteo permanecer firme. O que ele aprendeu de sua mãe e de sua avó era uma herança espiritual muito útil para o exercício de seu ministério sobre a orientação paulina. A exortação a Timóteo em oposição aos falsos mestres. Então, tendo se concentrado quase exclusivamente nos falsos mestres, em 2 Timóteo 3, do 1 até o 9, Paulo agora fala diretamente a Timóteo como ele deve resistir aos oponentes e permanecer fiel ao Evangelho. E para resistir, é necessário reconhecer que, primeiro, as Escrituras são sagradas, versículo 15, na parte A, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras. As Escrituras nos conduzem à salvação, versículo 15, parte B, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Terceiro lugar, as Escrituras são verdadeiras e confiáveis. Versículo 16, parte A. Toda a Escritura é divinamente inspirada. E em quarto lugar, as Escrituras são úteis. Versículo 16, parte B. É proveitosa ou é útil para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. E em quinto lugar, as Escrituras capacitam-nos para o serviço, no versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o subtópico 3, a Bíblia é divinamente inspirada. Então, no versículo 16, Paulo diz que toda Escritura é inspirada por Deus, na Nova Almeida Atualizada, que é o termo grego theopneustos, que é inspirada por Deus, é divinamente inspirada. Vem da palavra theos, que é Deus, e pneu, que é respirar, é soprar. Então, a palavra de Deus, ela sai do próprio Deus. A Bíblia é sagrada, ela é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente. Seus autores a escreveram orientados e supervisionados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena, todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. A inspiração das Escrituras diz a respeito ao registro ou à escrita dessa revelação divina. O dicionário bíblico Wycliffe, ele anota que o conceito teológico de inspiração se refere ao fato de que a Escritura Sagrada ser o pronunciamento do Deus que não pode mentir e constituir, portanto, a infalível palavra de Deus. Então, nesse sentido, reitera-se que a inspiração das Escrituras é compreendida como a influência sobrenatural do Espírito Santo exercida nos escritos bíblicos, que fez com que as transcrições sucedessem um registro preciso da revelação recebida. Os escritores da Bíblia estavam conscientes de que falavam em nome de Deus. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.000
1.800 vezes. Ao receber a revelação no monte, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, Êxodo 24:4. O profeta Jeremias foi advertido pelo Senhor: dize todas as palavras que te mandei que lhe dissesses. Não esqueça nenhuma palavra. Jeremias 26:2. No contexto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina, em 1 Coríntios 2:13. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer, Apocalipse 1:1. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Nem um J ou um tio se omitirá da lei, em Mateus 5:18. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. O conceito teológico da inspiração que nós acreditamos é a inspiração verbal e a inspiração plenária. Então, a inspiração verbal é que ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada, conforme 2 Timóteo 3,16. E os adjetivos que eu já citei aqui, theos, que é Deus, e pneu, é soprada, significa literalmente soprada por Deus. J. Packer lembra que o sentido da palavra somente pode ser usado no passivo. Dessa forma, as palavras de Paulo significam não que a Escritura seja inspiradora, embora isso seja verdade, mas que a Escritura é um produto divino, devendo ser encarada e validada como tal. A inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos Escritores Sagrados aquilo que deveria ser escrito. E a inspiração ela é plenária, isso é, a inspiração é total e completa. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, porque Paulo afirma que toda a Escritura, e não apenas parte dela, é inspirada por Deus. E Pedro esclarece que nenhuma profecia da Escritura foi redigida por vontade humana, mas todas são de origem divina. Norman Glaser ressalta que a inspiração da Bíblia não é somente verbal, ou seja, reduzida apenas às palavras, mas também plena. Isso é, ela se estende em todas as partes das palavras e a tudo o que elas ensinam ou implicam. A nossa declaração de fé, no capítulo 1, na página 25, sobre as Sagradas Escrituras, nossa declaração de fé é essa: cremos, professamos, ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas de a palavra de Deus, que os livros da Bíblia foram produzidos sob a inspiração divina. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. 2 Timóteo 3,16 da Almeida Revista e Atualizada. Isso significa que toda Escritura foi respirada ou soprada por Deus, o que a distingue de qualquer outra literatura, manifestando assim o seu caráter. As Escrituras Sagradas são de origem divina. Seus autores humanos falaram e escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1,21. Deus soprou os Escritores Sagrados, os quais viveram numa região e numa época da história e cuja cultura influenciou na composição do texto. Esses homens não foram usados automaticamente. Eles foram instrumentos usados por Deus, cada um com sua própria personalidade e talento. A inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, a inerrante, completa e infalível palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita, Salmo 19:7. É a palavra de Deus que não pode ser anulada. E a Escritura não pode falhar. João capítulo 10, versículo 35. Portanto, como resumo desse segundo tópico, quem aprende da palavra de Deus persevera e permanece na verdade. Esse era o segredo de Timóteo. Timóteo, ele perseverava na palavra de Deus. E assim ele pôde ficar sólido, né, e permanecer na verdade. Vamos então ver o próximo tópico. O tópico 3. Tendo as Escrituras como fundamento. Subtópico 1. A autoridade apostólica. Subtópico 2. A abrangência. E subtópico 3. O manual de Deus. Versículo 16, na parte B. E o versículo 17. A autoridade apostólica. Então, a igreja reconhece a autoridade dos apóstolos do Novo Testamento como a vontade de Deus. Textos como o Evangelho e as cartas de Paulo são colocadas no mesmo nível do Antigo Testamento, mostrando que ambos são escrituras inspiradas. Paulo diz que toda escritura é divinamente inspirada, toda. Então ele não dá margem para tirar parte. Em 2 Pedro,
capítulo 3, 15 e 16, Pedro escreve sobre a autoridade que Paulo escreve. E aí ele afirma que é inspirada. E tende por salvação longanimidade do nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Dada por quem? Pelo Espírito Santo, portanto inspirada. Falando disso com todas as suas epístolas, entre as quais as pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então o que Pedro está fazendo é comparar os escritos de Paulo com os escritos do Antigo Testamento, os outros escritos da Bíblia, mostrando então a autoridade apostólica. Isso confirma que toda a Bíblia é inspirada. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo possui a mesma autoridade divina. Portanto, nós devemos valorizar e estudar igualmente os ensinos dos profetas e das epístolas, pois ambos são fundamentais para a fé cristã. Agora, o Novo Testamento é nossa regra de doutrina. O Antigo Testamento, é claro que ele serve para a gente como normas, uma conduta moral, né? E nós precisamos entender que os acontecimentos existentes no Antigo Testamento servem como lições para a nossa vida, atitudes e acontecimentos da vida de personagens bíblicos, né? E outros que se cumpriram em Cristo. E por isso a igreja não pratica mais como doutrina. Então temos que fazer essa separação. Outra coisa, evita chamar o Antigo Testamento de Velho Testamento, né? Dá uma impressão de que passou, de que nós não temos como inspirado, que nós não estudamos. E estude o Antigo Testamento, porém, ligue no Novo. Tá? É igual quando você vai pregar, quando você vai ensinar também. Fala do Antigo Testamento, fala de Daniel, fala de Davi, fala de qualquer personagem do Antigo Testamento. É muito válido e muitos deles vai sim. Por exemplo, como eu citei Daniel, tem textos escatológicos em Daniel, que ainda nem aconteceram. Eu mesmo dei um estudo semana passada sobre as 70 semanas. Então, o que você precisa fazer é trazer para Cristo. Prega sobre José, prega sobre Moisés, sobre quem você quiser. Mas traz isso para o Novo Testamento e como isso se aplica na vida da igreja hoje. Traz para Cristo. Vamos ver, então, tendo as Escrituras como fundamento. A Bíblia foi escrita para ensino nosso. Porque Paulo diz, porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15, versículo 4. A Bíblia foi escrita para aviso nosso. O mesmo apóstolo assevera acerca da Bíblia que as coisas que estão escritas para aviso nosso. 1 Coríntios 10, 11. Em terceiro lugar, a Bíblia foi escrita para nos instruir ao caminho. Paulo descreveu para o jovem obreiro Timóteo quais os muitos propósitos da Escritura em relação aos homens. Toda Escritura é proveitosa para o ensino, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Sobre o tópico 2, abrangência. Então, em muitas passagens do Novo Testamento, o termo escritura, ou, no plural, escrituras, se refere ao Antigo Testamento. Algumas dezenas de vezes, como Mateus 21, 42. Não vou ler agora para você, para a gente ganhar tempo. Marcos 12, 10. Mas pega os textos e lê. Lucas 24, 27. João 2, 22 e João 5, 39. Mas o contexto da expressão paulina, toda escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. E sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia. Para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. 2 Pedro 3, 2. Portanto, Pedro fala aqui de Antigo e Novo Testamento. Então o texto demonstra a importância de recordar e de valorizar a palavra de Deus, tanto a transmitida pelos profetas, quanto a ensinada por Jesus e seus apóstolos. Então Pedro lhe destaca a continuidade e a coerência na revelação divina, mostrando que as escrituras e os ensinamentos apostólicos são fundamentos essenciais para a fé e a prática. As palavras, como lembreis, santos profetas e mandamentos do Senhor presente no texto, enfatizam a necessidade de manter viva a memória das verdades espirituais, especialmente em tempos de confusão e falsos ensinos. O propósito teológico de Pedro é fortalecer a igreja contra erros doutrinários, apontando para a autoridade das Escrituras e a fidelidade do Evangelho. Então Pedro ele traz os escritos antigos, ele fala dos profetas que escreveram lá atrás, os santos profetas, como também os mandamentos do Senhor e Salvador, que também são ensinados pelos apóstolos. Portanto, Pedro ele está mostrando a continuidade da inspiração, Antigo e Novo Testamento, e a abrangência dessa inspiração
também no Novo Testamento. O subtópico 3, para finalizarmos, fala do manual de Deus, versículo 16, parte B, e versículo 17. Então Paulo explica o proveito das Escrituras. Ele ensina que a Escritura inspirada por Deus é proveitosa para, em primeiro lugar, o ensino ou doutrina, né? Fornece a instrução necessária para compreender a vontade de Deus. Não podemos avaliar a vontade de Deus pelo que dá certo, mas pelo que é certo. A palavra de Deus aponta os caminhos de Deus. Salmo 19, 105. Para a repreensão, para redaguir. Isso aponta para o que não é certo, ou seja, chama a nossa atenção quando deixamos de atentar para o que ela nos ensinou. Quantas vezes Deus repreendeu o seu povo e eles se negaram a obedecer? Para a correção, nós vemos aqui o poder da palavra em apontar, como fazer o que é certo. Ela nos chama de volta para o caminho da obediência. Muitos cristãos, que não aceitam a correção, não aceitam a repreensão, assim como o povo no Antigo Testamento. E o texto de Hebreus 12, 6 e 8 diz que o Senhor lhe corrige e ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estejais em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. E também Paulo diz que ela serve para a educação na justiça. Então, finalmente, a Bíblia nos ensina a permanecer na vontade de Deus para evidenciar a necessidade de meditarmos nela dia e noite, diante dos extensos ataques ideológicos e distorções teológicas que enfrentamos. É essencial conhecer e praticar a palavra de Deus para não sucumbirmos, para continuarmos perseverantes na fé. Agora, para nós finalizarmos, existem grupos que foram tratados aqui durante todo o ano por hereges. E esses grupos, uma das suas características é não ter a Bíblia Sagrada como a única fonte de autoridade. Os mormons, por exemplo, eles afirmam acreditar na Bíblia, mas com certas restrições. O artigo 8 das suas regras de fé declara: cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, o quanto seja correta na tradução. Cremos também ser o livro de Mórmon a palavra de Deus. Mas no livro Regras de Fé de James Talmage, no qual explica suas confissões de fé, ele afirma: não há e não pode haver uma tradução absolutamente fidedigna desta de outras escritas. Mais adiante, na mesma página, ele recomenda que os mormons leiam a Bíblia distinguindo entre a verdade e os erros dos homens. Isso mostra-se a restrição, quanto seja correta a sua tradução. Mas nada mais que uma maneira sutil de dizer que não crê na Bíblia. O livro de Mórmon chama de nércios os que procuram a Bíblia, em 2 Nef 29, 6. Tu, tolos, dirás: uma Bíblia temos. Temos uma Bíblia. E não necessitamos mais de Bíblia. Teríeis obtido uma Bíblia se não fosse pelas mãos dos judeus? Os testemunhos de Jeová, eles também afirmam crer somente na Bíblia, mas a questão dos testemunhos de Jeová já é diferente em relação à Bíblia. Nenhum deles nega a inspiração divina, embora eles distorçam a tradução da Bíblia nos pontos que eles não concordam, conforme nós vimos aqui durante o trimestre. O problema é que a autoridade espiritual delas, das testemunhas de Jeová, são as publicações de sua religião, principalmente a revista Sentinela. É muito comum ver testemunhas de Jeová nas praças e nas esquinas oferecendo a quem se interessar um curso bíblico gratuito. Na verdade, trata-se de um curso sobre a Sentinela. Elas acreditam que ninguém no mundo, qualquer que seja o seu grau de instrução ou de erudição, jamais poderá compreender a Bíblia sem a ajuda da Sentinela. E aí nós temos também, que eu vou de novo fazer uma crítica a esse trimestre, vou encerrar fazendo crítica. Senti falta desse trimestre de falarmos na revista do Adventismo do Sétimo Dia, mas eu estou sempre trazendo aqui para você. O Adventismo do Sétimo Dia, eles creem na inspiração da Bíblia, no entanto tem os escritos de Ellen G. White, uma de suas fundadoras, como sendo inspirados, como tendo um tom profético, ou seja, inspirados por Deus. Entre eles, o grande conflito, o desejo a todas as nações, caminho a Cristo, profetas e reis, patriarcas e profetas, antes dos apóstolos, mente, caráter e personalidade. Eu tenho aqui primeiros inscritos, educação, conselhos sobre educação, o lar adventista, mensagens aos jovens, a verdade sobre os anjos.
Testemunho para a Igreja, volume 1 e Testemunho para a Igreja, volume 2, Mensagens Escolhidas, todos escritos de Ellen G. White, aonde os adventistas põem em pé de igualdade com a Bíblia e dizem ser inspirados, né? Também. E essas seitas, se você não estuda a Sentinela, o Livro do Mormon e os escritos de Ellen White, você não está preparado para ser um verdadeiro cristão somente com a Bíblia. Os mormons ainda colocam a Bíblia, o livro de Mormon, acima da Bíblia. Porque eles vê a Bíblia como falível, como falha, mas o livro de Mormon não. Você não vê o Mormon nas redes sociais oferecendo Bíblia, mas sim o livro de Mormon, dos quais eles chamam do Outro Testamento de Jesus. E para terminar, eu quero fechar aqui falando da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque para a Igreja Católica não é apenas um elemento a autoridade, mas são um tríplice de autoridade. Nós poderíamos citar também o islamismo, que tem o Alcorão e que rejeita a Bíblia. Mas na Igreja Católica é um tripé. A autoridade ela é da Sagrada Escritura, né? A Bíblia ela é considerada a palavra de Deus, inspirada e infalível. Vamos lá, tudo bem. Mas a Sagrada Tradição também é autoridade. São ensinos transmitidos oralmente desde os apóstolos, completando a Bíblia. E eles também têm os livros apócrifos, que são livros que são acrescidos no cânon sagrado. E em terceiro lugar, fazendo parte desse tríplice de autoridade, o magistério da Igreja. A autoridade de interpretação dada ao Papa e aos bispos em comunhão com ele. Agora, diante dessas três autoridades, a Bíblia, a tradição e o magistério, quem tem autoridade final? A Igreja Católica ensina que a Bíblia e a tradição são igualmente atribuídas, autoritativas, pois ambas vêm de Deus. Então, Bíblia e a tradição ficam em segundo lugar. Quem está em primeiro lugar é a autoridade do Papa e os bispos, que é chamado de magistério. Eles têm a função de interpretar corretamente a Escritura e a tradição sobre a orientação do Espírito Santo. Ou seja, a autoridade final está na Igreja, no magistério, pois é ela que define a interpretação correta da Bíblia. Resumindo, se o Papa quiser mudar o que está na Bíblia, ele fala e acabou. O que o Papa fala é a autoridade final e o magistério, obviamente, vai concordar com o Papa. Então a Igreja está acima da Bíblia. O Papa está acima da Igreja. Então essa é a maneira que os católicos creem na inspiração desde a Bíblia. Mas então, gente, como conclusão, toda a palavra de Deus é autoritativa e regra fundamental para nossa vida. A conclusão diz que a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade e não somente para a Igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a Igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso de todas as nações. Então a palavra de Deus é um guia seguro para nossas vidas. Trata-se, portanto, de um livro que revela a vontade de Deus para a nossa. Por isso, quem tem a Bíblia como a bússola de sua vida não cairá nos caminhos heterodoxos das mais diversas heresias que atuam em nossos dias. Então, para nós fecharmos essa aula e esse trimestre, eu quero orar por você. Pai, obrigado pela aula de hoje, obrigado por essa lição, obrigado pela oportunidade de falarmos da Tua palavra. Senhor, obrigado por esse trimestre, porque o Senhor nos sustentou até aqui, nos ajudou, nos capacitou. Toma cada professor, ajuda, Pai. Aquele professor que, pelo trimestre ter sido um pouco mais difícil, pensou em desistir. Em nome de Jesus, Pai, coloca no coração dele a perseverança. Que ele possa continuar, que ele possa se capacitar e que esse trimestre seja edificante para ele. Pai, ajuda a nossa perseverança. Nos ajuda a perseverar na fé, perseverar na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu espero ter contribuído para essa lição, assim como em algum momento, ou talvez todo o seu trimestre. Que tal você deixar nos comentários? Quais lições você assistiu aqui no canal? Assistiu todas? Deixe nos comentários. Obrigado por acompanhar a gente. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Não perca o próximo vídeo do questionário da lição. E a próxima lição, que já será do novo trimestre, da revista E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. A lição de número 1, o Verbo que se tornou em carne. Lembrando, gente, dia 28, que é uma sexta-feira, caso você esteja vendo esse vídeo antes, teremos uma live, entraremos ao vivo aqui no canal com o pastor Joiade Serra, para fazermos um resumo desse trimestre. Vai ser muito bom ter você ao vivo aqui para a gente conversar.
depois o vídeo vai estar disponível aqui no canal e na descrição nós vamos colocar todo o estudo desse primeiro trimestre resumido. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua classe, sua igreja. Eu espero você, se Deus permitir, e se Jesus não voltar, até as próximas lições. Fique na paz. Um abraço.